Lá no Museu do Ipiranga, as fotos da formatura, já está começando. É o último semestre dela, né? Então ela já está tirando as fotos. Por isso ela não pode estar aqui 4 horas da manhã. É bom que eles vão acostumando a acordar cedo, né? 4 horas da manhã, 3h30, 4h30. Mateus acorda 4 horas da manhã todo dia, sai de casa assim, para chegar em Barueri, às 7, 7h30. Não, Barueri, que vai falar um negócio. Aí. Estou falando da cidade, mas eu já vou marido mulher, você fala só com o olho, né? O olhar a gente já sente o trânsito. Agora, não, segunda ele vai acordar 3 horas da manhã, porque começa a segunda pós dele, né? Vai fazer a segunda-feira, cara. E aí a gestora me liberou ele para entrar mais cedo, mas esse entrar mais cedo custa caro. Porque para sair de Guarulhos e para Guarulhos são 4 condições. E é o que o Pedro falou. Tem que ter esforço. Na sua vida nada vai ser fácil. Tem que ter muito esforço e muita dedicação. Perseverança, porque o deserto, como o Pedro falou, às vezes faz a gente chorar. Mas o deserto, né, cara? Foi a palavra da semana passada, né? José foi jogado na cova pelos irmãos. Ficou lá, ninguém sabe quantos dias ele ficou dentro daquela cova. Imagina o ser humano ficar dentro de uma cova, sem comida, sem bebida, no frio, sem uma cama para deitar, sem um travesseiro para pôr a cabeça, sem ninguém para conversar porque a cova é escura, sem ver a luz do dia. Então no deserto a gente passa por situações muito difíceis, mas não significa, né, Pedro, que Deus não está com a gente. Você ficou no serviço, que era para trabalhar, ficou 9 dias nem trabalhando. Aí Deus está no mau humor, está melhor. Vai começar amanhã, na área da sua área. Você vai ser muito importante dentro daquele hospital, porque às vezes a rede SUS ela falha no atendimento, porque o sistema da rede SUS ainda não funciona perfeitamente. São vários sistemas. Né? Você vai gerenciar porque pelo que eu sei, o São Luís está aqui. Ele é ligado à Santa Casa de Misericórdia, lá de São Paulo. Parece que é uma coisa só, uma estrutura só. Quando não dá para atender aqui, manda para a Santa Casa. Então, filho, faz aquele sistema funcionar. Como você atende? Pensa no as pessoas que precisam. Romanos 4,17, foi em grande caminho. Gente, nós vamos ouvir a palavra agora. Nós estamos nessa campanha. Essa parte aqui, ó. E chama as coisas que não são como se já fosse. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Vamos ler o versículo. Como está escrito, Romanos 4,17. Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Essa é a visão de Deus. Deus trabalha desse jeito. Ele dá vida no morto. Ele chama as coisas que não são e não existem ainda, como se elas já existissem. Ou seja, Deus vê o bolo pronto. Deus vê a bênção lá na frente. A vitória completa. O que Ele quer da gente? Que a gente tenha essa visão. O que diferencia uma mente da outra mente? É a sua forma de enxergar o seu futuro. O Pedro falou que se eu ficasse me martirizando, nesses 2 anos eu passei por tantas empresas, não consegui ficar em nenhuma, não estou em nenhuma, e entra, sai, entra. Se eu deixasse minha mente nesse modo triste, como que ele ia acreditar que Deus tinha uma nova oportunidade para ele? Se tem uma coisa que Deus faz, gente, é virar a página. Deus, ele vira a página. Foi o que
passado ficou para trás. Eu tenho que viver um dia de cada vez. Então Deus, Ele não fica olhando para o passado. Ele chama as coisas que não são como se já fosse. André pisou na igreja, né, André? Profetizou vitória na casa dela. Reconciliou com Jesus. Orou pelo marido, pelo Luiz. Aí Deus abriu a porta. Aí ele já está trabalhando, perto de casa, já sanando. Ela continua na igreja. E hoje trouxe igreja. Luiz, faz assim com a sua mão, filho. Eu profetizo que você vai ser pessimista, fiel na casa do Senhor. Você vai ser uma das colunas dessa igreja aqui. E Deus vai te honrar. Amém? Faz assim. Profetizo sobre a sua vida. Vai chegar muito trabalho de direito para você. Você vai honrar a Deus em todos os que você tem. Filha, você tem noção. Aliás, eu tenho que marcar uma consulta com você. É que eu tenho que ver já uma aposentadoria para começar a ver, né? Você vai mexer nisso aí também? Ainda não. Você vai me dar umas dicas, né? Eu sou obrigada a me aposentar. Aposentar, vai, né? Então, gente, Deus vê tudo pronto. Ele não vê o medo que está dentro de você. Ele não quer que você sinta esse medo, que as coisas vão te dar errado. Você tem que profetizar que as coisas vão dar certo. Você tem que olhar os olhos da fé, porque Deus olha assim. Deus chama as coisas que não são, não existe ainda, não aconteceu ainda, não virou ainda, não decretou ainda, mas no coração de Deus já aconteceu. Foi quando Ele criou o mundo, Ele disse, haja luz. Estava tudo escuro. Quando Ele disse, haja luz, iluminou o mundo. Eu creio que quando Deus disse, haja luz, Ele criou o sol. E o sol iluminou a terra, e a terra ficou iluminada. Então a gente tem a força na mente e a força na palavra. Agora, pastor, se eu tenho que viver assim com a minha mente transformada, qual vai ser o meu estilo de vida de hoje em dia? Aí a gente vai lá para Hebreus 10, 38. Foi a palavra que Deus me deu na rádio semana passada. Como que eu vivo, pastor, para ter uma mente como a mente de Deus? Se Deus ama pela fé, Deus vive pela fé, Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Ele dá vida para os mortos. Ele abre portas e não tem porta. Ele realiza projetos. Só que Deus já vê tudo pronto. E a nossa mente tem um problema que a gente mesmo coloca de ver situações de obstáculos, de dificuldades, de barreiras, para tudo que você profetizou acontecer. Só que quem tem que programar a nossa mente somos nós. Sabe qual é o problema do ser humano? Você trabalha com TI. TI é programação também, né? Mexe com programação, deixar tudo pronto para quem vai usar o sistema, ter um modo operante. Assim nós temos que deixar a nossa mente. O que diz Hebreus 10, 38? Vamos lá. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Deus está dizendo, existe uma forma de vida inteligente. Essa forma de vida é através da fé. O que é fé? A certeza que o que eu estou profetizando vai acontecer. A Gabi profetizou. Poxa, fiz uma vez, não deu certo. Passei, faltou 0,20. Recorri, não aceitaram. Porque não tinha técnica para resultado, para aceitar. Se fosse pessoas da área do direito que corrigisse a prova, ia passar ela. Claro que ia considerar ela. Uma frase já considera. Aí veio o bloqueio, veio a barreira, não passou. Aí tem muitos que falam, não vou fazer mais, vou desistir. Ela fez o quê? Percebeu. Vou fazer a segunda. Assim direto, né? Pulou a primeira fase? A segunda? Essa vez não. A segunda pulou. Aí foi para a segunda fase, que é dissertativa. Que também é a peça, né?
Aí não passou. Aí veio a terceira. O que ela fez? Ela insistiu. Viveu pela fé. Vou viver pela fé. Uma hora vai dar. Vou estudar mais um pouco. Vou me fechar no quarto. Vou focar. O modo da mente dela já programou. Vou conseguir. O problema é quando a gente não programa a nossa mente para vencer. E quando a gente não programa a nossa mente para vencer, entra na nossa mente uma palavra chamada derrota, fracasso. Não vai dar. Não tem jeito. Então, o problema, cara, não sei se são psicólogos, não sei, por Deus, é como eu faço para deixar minha mente no modo fé. É como se fosse um programa de computador que você instala na CPU e vai te habilitar a mexer em certas coisas no seu computador. Pode falar. A Gabriela, a Cris, né? Sim. Ela passou na primeira. Ela passou, o que ela fez? Ela passou na primeira, né? Agora tem que estudar mais um pouco, ela foi na primeira. Só que antes disso, ela já tinha escrito o nome dela para trabalhar na João Mendes, fora, e ela estava concorrendo com 150 pessoas. Ela foi chamada na primeira. Essa mulher serve isso. É porque ela programou a mente dela para determinar e acontecer. E agora está na João Mendes. Na justiça. Então, o que você profetiza, você tem que acreditar primeiro na sua mente, porque você sabe que ontem eu atendi uma menina, que ela é da Praça da Minha Filha do Maria Andressa. Está em último semestre, cara, de medicina, e ela vai ser ortopedista. É difícil você ver ortopedista mulher. Ela falou, tio, ela chama de tio. Tio é o sotaque lá de Maceió de Alagoas, né? A Larissa é tão focada, estudiosa, mas sabe, tio, a Larissa tem que acreditar mais nela. Eu pergunto para essa pessoa que está do seu lado: você acredita 100% em você? Você acredita 100% no seu ser? O modo mente tem que programar. A mente tem que fazer uma programação, tem que resetar, tem que apagar. Sabe quando faz um delete, né? O computador apaga tudo e se instala novos programas desde o Windows, o pacote OS e outros mais. É isso que a gente tem que fazer na nossa mente. Você não pode viver de outro jeito a não ser a fé. E fé é não deixar a dúvida entrar na sua mente. Fé é o contrário de dúvida. Dúvida é o oposto à fé. Então, se eu quero vencer, a minha mente tem que trabalhar com uma palavra: certeza. E se eu programo a minha mente para ter essa palavra dentro dela, embutida, como modo operante, carro-chefe, então tudo que eu fizer, escala, saúde, tudo que eu fizer, prosperará. O que eu determinar, vai prosperar. Vai acontecer. Com o tempo, eu não sei que horas que vai acontecer, o dia, que nem a Dani foi no médico, pô, saiu, tem que fazer cirurgia. Mas como que eu vou parar? Meu filho para cuidar, marido, casa, tudo, trabalho, pedir oração para a pastora. Aí a pastora, eu nem sabia. Pastora, só comentou comigo, né? A Dani pediu oração. Aí foi, fez os exames, confiou. Uns são assim, né, cara? Uns passam pela cirurgia e outros Deus opera divinamente. Então, tem que colocar a mente nesse modo aqui de vida. Como que eu vou viver? Eu vou viver pela fé. O que é o justo? Quem é o justo? O justo é o que confia em Deus. Mas eu não posso dizer que eu confio em Deus se eu não ando com certeza. Porque é uma coisa, cara, contraditória. Eu dizer que eu confio em Deus e a minha mente toda hora tem dúvida. Então, se eu tenho dúvida toda hora na minha mente, é porque eu ainda não confio 100% em Deus. É uma contradição. Eu não posso dizer, eu confio em Deus, mas dentro da minha mente, mas será? Será que eu vou passar lá dele? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que a minha família vai estar na igreja? Tira esse será, esse ponto de interrogação e põe um ponto de exclamação. Vai.
eu aprendi isso com Deus. O que eu ligar na terra, Ele liga no céu. O que eu desligar aqui, Ele desliga. Foi Jesus que disse isso. Então, se eu determinar que eu vou viver a partir de hoje pela fé, eu vou viver. Qual vai ser a minha luta? Dia a dia. Quando a dúvida vier bater na minha mente, eu tenho que mandar embora. Quando o medo, a angústia, o sofrimento, o bloqueio, o obstáculo, a barreira, sou eu que vou dizer, sai da minha mente, sai da minha cabeça, passado, vai embora, medo vai embora, dor vai embora, fracasso, sou eu que vou dizer. Então, filho, tudo está relacionado à cabeça. A cabeça manda no corpo. Se a cabeça obedece a palavra, o corpo vai obedecer porque a cabeça obedece. Então, cara, isso é o seguinte: decidir qual vai ser o seu estilo de vida. A Bíblia mostra só um estilo de vida. As pessoas postam muitas coisas nas redes sociais, uma vida que às vezes nem ela vive. Uma vida maquiada. Mas qual é a vida que Deus tem para nós? Pela fé. Fé é você andar por certeza. Olha a Bíblia, 22 anos, advogado. Determinou. Você viu que ela falou através da minha mãe, o trabalho da minha mãe na faculdade, eu não paguei R$1 na faculdade de direito. Quanto que dá no mínimo? Mais ou menos os 5 anos de direito, deve dar mais ou menos em torno de uns R$80 mil na faculdade. Por aí. Deve ser o que? Uns 1.500 por direito? É mais, né? 1.500. 1.500 vezes 12, 18 mil por ano. É isso? 18 vezes 5, R$90 mil. A Bíblia não paga. A fé da carne, nesse caso, vai trabalhar nessa instituição, que ela contou o testemunho semana passada, que ela queria entrar em outro lugar, aí Deus não permitiu, aí abriu essa porta, que a Carol e a Gabi estudou de graça. A sua fé. Quanto que dá para pagar de psicologia, Carol? Quase 10 mil por ano, vezes 5, 50 mil. Paga o governo. Então, é a fé que abre portas. A dúvida para nada serve. Veja Pedro. No barco eles estavam, o vento veio, temporal no mar, o vento ficou agitado, o barco quase afundou. Quem veio andando sobre as águas? Jesus. Repreendeu o vento, repreendeu o mar, repreendeu a tempestade. E Pedro perguntou para ele: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir contigo, que eu quero provar dessa vida. Eu quero aprender a andar sobre o mar também. Eu nunca fiz isso. Imagina, um pescador, um pescador experiente, ele sabe que ninguém anda sobre as águas, porque é contra a lei da gravidade. Então a fé é contra tudo aquilo que te opõe. A fé trabalha no sentido da aliança da certeza. Então, por exemplo, se aquela situação dizia para Pedro: ninguém anda na água, imagine andar na água revolta. Andar na água calma, ninguém anda. Agora imagine, Carol, andar no mar agitado. É uma situação mais difícil, irmãos. E Jesus veio andando para dizer para as pessoas: ó, até sobre as situações mais difíceis, se você tiver fé, você vai ficar por cima. Porque o que significa andar sobre as águas? Estar em cima da situação difícil. Na verdade, o sentido que Jesus quis ensinar foi isso. Ele não afundou. Porque quem afunda significa o quê? Estar por baixo da situação. Perder da situação. Perder do problema. Perder da dificuldade. Perder do obstáculo. Então Jesus veio andando por cima para dizer assim: ó, eu passo por cima dos problemas. Eu ando em cima dos problemas. Eu ando em cima das dificuldades. E é isso que a nossa mente tem que fazer. Você tem que andar por cima dos problemas. Não é o problema que te domina, é você que domina. Jesus dominou o mar, ele dominou o vento, ele dominou aquela tempestade. O Pedro olhando aqui e falou: Senhor, como que eu faço para ver isso? Posso ir? Vem. E Pedro começou
Então quando Jesus falou, vem, ele foi. Mas depois Jesus repreendeu e falou assim, mas por que duvidar? Homem de Deus. Por que você deixou entrar na sua mente a dúvida? E esse estilo de vida, fé, a dúvida não pode andar junto. Jesus combateu a mente de Pedro. A mente de Pedro andou nas águas no começo, que nem a nossa mente. Tem dia que a gente acorda com a mente toda positiva. Ai, que legal, hoje está dando tudo certo para mim. É? E quando não estiver dando? Como que vai estar a sua mente? Negativa? Obcecada? Medrosa? Querendo desistir? Você está entendendo? Dias difíceis, Jesus viveu, mas ele provou para nós, os discípulos, os apóstolos, que é possível enfrentar esses dias. Se eu vivo pela fé. Porque o dia mal, Jesus disse que todos nós vamos ter. Você pode ganhar 50 mil por mês. É um bom salário, né, gente? Dá para viver bem. Mas vai ter um dia que vai dar tudo errado para você e você não vai poder confiar no dinheiro. Porque o dinheiro não vai te ajudar em nada. É a cabeça. Aqui está tudo. Se a cabeça está ligada em Deus, você vai à frente. Então Jesus andou por cima do problema. E é isso que Ele quer que você faça. Que o problema não te consuma. Que Ele não tire a sua paz. O mar estava revolto, estava guerra no mar. Mas Ele falou, eu ando por cima. Para mostrar para vocês que eu resolvo essas coisas. Então, Mateus, filho, você está aí nessa linha, todos nós estamos aqui. Como que eu tenho que viver? Por cima. O que diz o livro de Levítico? Te coloquei por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não embaixo. O problema também é que as pessoas deixam os problemas dominar a mente delas. E aí, cara, gera ansiedade e depressão. Que para mim, filho, eu não sou psicólogo, são os maiores males da humanidade nesse século. Ansiedade, depressão e o medo. Porque o medo, ele vai acontecer na pessoa quando ela tiver dúvida. A dúvida já é o medo. Por isso Pedro ficou com medo. Porque ele teve uma dúvida. Peraí, eu estou andando aqui, mas eu sei que isso aqui não é possível. Eu sou pescador. Eu estou nesse mar toda semana aqui pescando. Eu sei que o que eu estou fazendo agora não é possível. Não tem jeito. Mas ele tinha dado. Se ele tivesse programado no começo a mente dele para não ter dúvida, ele não ia ter medo. Porque o medo vem depois da dúvida. A dúvida vem depois do medo. Você tem que programar a sua mente para temer só uma coisa. A palavra. Isso é o que Deus espera da gente. Se eu temer essa palavra, a Bíblia me promete que eu serei bem-aventurado. É o único medo que eu tenho que ter, que não é medo, é temor. É a Deus. Eu não posso ter situação nenhuma na terra. Medo de nada. Jesus não teve medo da morte. Como homem, lá no Getsemane, ele suou sangue. Ele estava tão angustiado que o suor dele se transformou em sangue. Mas depois ele falou, Pai, seja feita a tua vontade. Então, você quer viver bem? Você quer prosperar? Quer ser feliz? Aqui a Bíblia está dando para nós, ó, Deus chama as coisas que não são e já fosse. O justo vive pela fé. E tem um problema muito sério quando eu não vivo pela fé. Quando eu não vivo pela fé, o passo seguinte é recuar. Olha lá. O justo viverá da fé. Quem é da fé não recua. Porque ponto e vírgula. E vírgula. Se ele recuar, se eu voltar atrás, se eu não acreditar, se eu duvidar, se eu desconfiar de Deus, se eu tiver medo, a minha alma não tem prazer. Então Deus, veja, ele está sendo muito claro. Ele está dizendo que ele não tem prazer em quem recua.
estava ouvindo uma reportagem agora de manhã, tomando café com a minha família. Esse problema da importação, da exportação aqui para os Estados Unidos, tem produtores de frutas que eles tiram a fruta um pouco antes do pé, ela quase madura, veja, porque são 30 dias para chegar nos Estados Unidos. Então, esses 30 dias o fruto amadurece dentro do navio. Para chegar lá, tem tantos dias de prateleira, não vender e não chegar estragada na compra. Então, veja, o agricultor ele tira a fruta um pouco antes da maturação, armazena, manda para o porto, 30 dias para chegar nos Estados Unidos, para quando chegar lá, ela está no tempo da maturação certa para vender no mercado. Então, para tudo tem um tempo. A fé, para ela produzir, ela só precisa de você. Sua mente, acreditar em Deus. Aí ela dá fruto sozinha. Porque Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer aquele grão de mostarda, você vai dizer o problema, resolve, ele vai resolver. Nós somos com a Larissa 5 anos e meio na medicina. Mudou toda a nossa casa, forma de viver, forma de pensar, estrutura de vida, vida financeira, saúde, muda tudo. Mas eu falei assim para ela: filha, nós vendemos aquela propriedade que a gente tinha de herança, e o dinheiro que tem dá para pagar 8 meses só para você. Pai, mas como que vai ser depois? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: você vai até o final. Ela já está 5 horas e meia, falta 6 meses. E agora o desafio é maior, porque temos que orar o semestre inteiro. Isso mesmo. Para matricular no último, se formar, colar grau, pegar o diploma e tirar o CRM. Ainda bem, o CRM ainda não tem prova. Porque já está no Congresso. Então veja, a minha fé disse para ela: filha, você vai até o final. Eu tinha dinheiro? Não. Nós tínhamos caixa para 8 meses, contados. 8 meses, primeiro ano. Está aí, o semestre completo, mais 2 meses. Mas a minha fé, pela nossa coração, eu tenho como se fosse. Nós olhamos um pouco dentro de casa e falamos assim: o que nós vamos fazer com o dinheiro dessa herança? Nós vamos investir no outro imóvel, vamos comprar um apartamento e alugar, ter uma renda. O Espírito Santo falou no meu caminho: investe nos estudos dos seus filhos. Eu falei: Senhor, é isso? Olhei para o Mateus, olhei para a pastora, olhei para a Larissa. O que nós temos em caixa vai ser para investimento na vida dos filhos. Depois eles vão deslanchar. Aí ela está hoje entrando, começa quarta-feira. Ela não está matriculada ainda. Ela já deu o nome dela para realizar nos estágios. Mas ela não está matriculada porque ainda nós não temos recursos para matricular. Ainda não temos. Mas justo. Nós honramos a Deus. Nós vendemos uma propriedade que era de 3 irmãos, e a minha parte com Deus eu fiz. E Deus honra. Então qual é o segredo? Qual é o segredo para você ter uma vida? Eu fiz um voto a Deus, gente, assim. Quando vendesse o apartamento de herança, lá no centro de São Paulo, eu ia dizimar por mim, por meu irmão e pela minha irmã. Só que eles não vêm na igreja. Eles não são assim. Meu irmão vai, mas ele não é dizimista. Aí quando nós recebemos a bênção completa, eu dizimei por mim, pelo meu irmão e pela minha irmã. Colocamos na obra de Deus todos os recursos. Foi na época que a gente conseguiu fazer algumas coisas na obra de Deus. E aí depois veio esse desafio da faculdade da Larissa. Porque para estudar medicina no Brasil, tem que ser rico. Porque para você sobrar X por mês para pagar a mensalidade, você tem que ser rico.
Mas filho de pobre também se forma em universidade. Jesus falou que a gente tem que ser pobre de espírito, carente, dependente de Deus. Ser pobre de espírito significa isso, ser totalmente dependente de Deus. E aí, quando você vive desse jeito, você se torna uma pessoa dependente de Deus. Porque quem tem fé depende de Deus em tudo. Aqui na terra, você toma suas decisões. Mas você toma suas decisões dentro da palavra. E Deus te abençoe. Então, se você quer prosperar na sua vida espiritual, na igreja, família, casamento, quer ver seus filhos próximos, vive pela fé. Está dando tudo errado na minha vida, pastor. Descansa. Põe nas mãos de Deus. O que você não consegue fazer, Deus vai fazer por você. O que eu consigo, eu faço. Mas o que eu não consigo, eu confio. Senhor, é a oração de Josafá. Se juntou 3 nações para destruir Judá: Moabe, Amon e os filhos das montanhas de Seir. Josafá foi com oração: Senhor, em nós não há força e poder para resistir a esse povo, mas os nossos olhos estão postos em ti. Quando você não estiver conseguindo lidar com a situação, fala: Senhor, não sei lidar com essa situação. Espírito Santo, em nome de Jesus, me ajuda. Me ensina a lidar com isso. Foi o que eu falei da medicina para o Senhor. Estava orando hoje. Ontem. Nós não temos o recurso para matricular menino. Mas o Senhor é dono do mundo da terra. Uma oração muda tudo. Uma oração feita sincera, uma oração quebrantada, muda tudo. Muda tudo. É a fé. Meu ministério é a fé. Um dia Deus usou uma mulher para falar comigo. Ele disse: moço, na sua vida vai ser sempre assim, tudo desse jeito. 20 e comprar 100 de mim. Isaías 55. Tudo que eu compro é 100 de